Muito boa tarde! Voltamos para mais uma live nessa tarde. Sejam bem-vindos. Quero já colocar o tema aqui da live. E já adianto que é uma super convidada. Nosso tema é comunicação e isolamento social. Dicas para melhorar o relacionamento entre pais e filhos. Dicas para melhorar o relacionamento entre pais e filhos. Prontinho. Já vou afixar o tema. Comunicação e isolamento social. Dicas para melhorar o relacionamento entre pais e filhos. Sejam bem-vindos. Vamos chegando, se acomodem para mais uma live. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer uma pessoa fantástica, sensacional, empreendedora, profissional da área de comunicação, para dividir um pouquinho do conhecimento dela com a gente, nesse momento em que inspira essa oportunidade da gente se olhar, de se comunicar, da importância da gente olhar para nós, nesse momento de isolamento social, como que a gente faz para melhorar o relacionamento na família, entre pais e filhos. Então, daqui a pouquinho, em instantes, eu vou ter a alegria de receber Juliana de Paula, jornalista, mentora de comunicação, para conversar com a gente um pouquinho a respeito de como que a gente consegue, a partir de pequenos detalhes, pequenos comportamentos, pequenas atitudes e ferramentas, construir um resultado muito bacana na comunicação. Vamos chegando, à medida que for chegando, por gentileza, mande um oi, para que eu possa cumprimentar cada um de vocês nessa tarde. Diz um oi, diz também de onde está falando. De onde está falando? Pessoas de todo o Brasil, vamos chegando. Pega a pipoca, pega o refrigerante, já está na tarde, já sextou. Chegue com a gente, vamos chegando, mande um oi para mim. Oi, Gleiciane, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Flávia? Boa tarde. Juliana de Paula, já com a gente. Boa tarde, Ju. Vamos lá. Muito bom. Luciana, olá, estou indo de sábado cantar para os idosos do lado de fora, está me ajudando a aliviar a angústia. Que bacana, Luciana. Muito bom. Depois, Luciana Radassa. E sigam Luciana para saber como Luciana canta. Não é isso, Luciana? Que bom, parabéns pela atitude. Gleiciane, tudo bem, Gleiciane? Boa tarde, seja bem-vinda. Pessoal, vamos chegando. Manda um oi. Ju, tô por aqui. Oi, Edmeia, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, graças a Deus. Pessoal, vamos chegando. Vamos chegando, se acomodem. Ah lá, Luciana, já divulguei. Não sei se era essa a intenção, mas o pessoal vai conhecer aí seu perfil. E que bom pela sua atitude de poder levar um pouquinho de alegria através da comunicação, através da música para as pessoas. Isso é muito bacana. Aliás, esse momento é importante para que a gente possa se ajudar, se olhar, se encontrar, para que a gente possa abraçar pessoas que estão longe, através de uma palavra, de uma forma de comunicar, tá bom? Deixa eu já olhar para ver se a Ju está por aqui, para que eu possa convidar ela para entrar em contato com a gente aqui nessa live. Juliana de Paula. Vamos lá. Vamos se acomodando, vamos chegando. Boa tarde para todos. Vocês vão poder conhecer hoje uma pessoa que é fantástica. Olá. Chegou! Vou colocar meu filtro, eu não sou boba nem nada. Peraí. Ah, essas táticas de filtros. Esse aí. Senhoras e senhores, com vocês,
Juliana de Paula, simpatia em pessoa, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, uma pessoa que trabalha com comunicação, levando informação, conhecimento. Juliana também jornalista, mentora de comunicação, ajuda muitos empresários aí por todo o Brasil, certo, Ju? Isso, Levi, que honra estar aqui com você. Eu estava só observando você nessas lives aí. E cadê? Cadê eu É. nessas lives? Tá arrasando nas Chegou! lives, hein? Chegou, Ju. É uma Como é forma da gente que levar um pouquinho de reflexão, um pouquinho de abraço para as pessoas, um pouquinho de contato. É para ajudar, nem que seja um pouquinho. Aquela legal. pessoa que de repente precisa um pouco dessa palavra, desse momento. Então a Ju, gente tem muito conteúdo, obrigado. né? Vamos que vamos aí. Vamos tentar hoje colaborar também com o pessoal que está entrando aí, falar um pouquinho sobre esse assunto, sobre esse tema tão importante e Uhum. tão desafiador, né, Levi? Pois é, e nada melhor do que a gente falar com uma pessoa que entende do assunto, né? Por isso, nada mais, nada menos que Juliana. Comunicação e isolamento social, dicas para melhorar o relacionamento entre pais e filhos. Juliana, de uma hora para outra, tudo mudou. De uma hora para outra, as pessoas estão isoladas, as pessoas estão fechadas, comportamentos mudaram, padrões mudaram, algumas pessoas se viram fechadas, outras estão saindo porque participam aí desse movimento na linha de frente. Nós temos amigos, né, com comportamentos diferentes por conta da situação também, né? Uhum. E aí me remete à comunicação, me remete a como a gente consegue trabalhar esse recurso, essa habilidade que desde o primeiro momento que a gente sai da barriga da mamãe, né, Ju, a gente tem essa habilidade. Mas em algum momento a gente se calou, em algum momento a gente se fechou, e quando a gente cala as palavras, a gente cala os nossos sentimentos, e tudo isso reage, às vezes, contra nós, né? Eu quero abrir o nosso bate-papo com uma frase, e aí deixá-la para você comentar, e também já entrar na primeira pergunta daqui a pouco, que diz o seguinte, Ju. O maior problema na comunicação é que não ouvimos para compreender, mas para responder. Juliana, comente pra gente, Ju. É isso mesmo? Vamos lá, sem dúvida alguma. Eu estava até pensando sobre comunicação, sobre conceituar comunicação. É um conceito tão abrangente, ao mesmo tempo tão simples. Porque comunicar nada mais é do que você passar uma informação, uma mensagem para uma outra pessoa. Precisa existir você, Uhum. uma outra pessoa e algo que você queira comunicar. E a gente já vive num momento, antes mesmo de pandemia, onde é muito desafiador você manter esse estado de escuta que vai de encontro com essa frase que você acabou de falar, esse estado de Sim. presença, porque a gente tem as redes sociais, a gente fica muito mais tempo no celular, no Zap, no Instagram, do que conversando com o nosso marido aqui do lado ou dando atenção para o nosso filho. E eu falo a gente, porque é a gente, eu me incluo nisso muitas vezes, e preciso me policiar para falar, opa, Uhum. agora eu estou conversando com alguém, então eu preciso Sim. deixar o celular um pouquinho de lado. E aí a gente tem a grande oportunidade, olhando aí pelo copo de água na metade, mas olhando no sentido de estar mais cheio do que vazio, vamos olhar pelo lado positivo. A gente tem a grande oportunidade de frear um pouco e voltar a ter essa comunicação mais eficaz com os nossos. Porque eu acho que a gente nunca Uhum. ficou, eu levei tanto tempo junto com as pessoas da nossa família. Tem É gente que nunca verdade. ficou tanto tempo ao lado do marido, da esposa, da mãe, do É irmão. verdade. E a gente está sendo obrigado, literalmente, a fazer isso. E aí É. isso vai desencadear um monte de sentimentos, de emoções que eu acho que a gente vai falar ao longo da live. Mas quando você fala na questão do ouvir, isso é muito real, né? É bíblico até. Quando a própria palavra de Deus, né, independente da sua religião, mas para dizer que é algo muito antigo, fala isso, que a gente precisa saber ouvir. É sábio aquele que ouve. A gente não sabe ouvir, é exatamente o que você disse. Você está conversando comigo, eu já estou me preparando para responder a sua pergunta, mas eu às vezes não entendo o que você está falando. E eu já quero, antes mesmo de você concluir a sua fala, dar a minha opinião, porque eu preciso, eu sou Pois é. imediatista, eu quero falar o que eu sinto, o que eu penso. E aí a gente acaba se Uhum. atropelando, a gente acaba não entendendo o que aquela pessoa está perguntando, porque as respostas sempre estão na pergunta. Então a Uhum. gente precisa realmente parar e ouvir. Ouvir, simples assim, já é meio caminho andado. Ô, Ju,
E o que para a Juliana hoje, a Juliana que é jornalista, a Juliana que é mentora de comunicação, que ajuda pessoas por todo o Brasil, o que é comunicação para a Juliana? Fala pra gente. Então, introduzi meio que te falando isso, né? Para mim, comunicar é você se fazer entender. Porque muita gente acha e peca nisso que comunicação é você falar. Dane-se se quem está aqui ouvindo essa live ou você, problema é seu se você não entendeu. Eu dei a minha mensagem. Não. Uhum, Nós, uhum, quando falamos, eu estou falando aqui algo para vocês agora. Eu tenho a obrigação de ter certeza que você que está do outro lado entendeu. E você, quando uhum. fala algo, também tem que ter isso em mente. É sua Sim. obrigação de se fazer entender. Com o Uhum, seu filho, com o seu esposo. Eu não digo ser redundante, mas você ter a certeza de várias formas, utilizando várias estratégias, de que a mensagem que você passou foi passada de fato. Se aquela pessoa uhum. compreendeu isso. Sabe por quê, Levi? Quando a gente fala uma coisa e acha que a forma como a gente falou, porque às vezes na nossa cabeça está muito claro aquilo, porque para mim é muito normal aquilo, eu consigo enxergar literalmente aquilo na minha mente. É assim quando eu mando uma mensagem no WhatsApp, para mim tá clara, mas de repente o outro quando recebeu falou: "Nossa, como ela tá estressada". E não, bastava você colocar um emojizinho sorrindo. E aí você já É. deixaria muito mais claro o que você quer passar. Quando você comunica é a mesma coisa. Você solta uma Uhum. bomba, que para você não é bomba, mas às vezes para quem recebe fala: "Oi?". A pessoa não entendeu. Isso serve para o líder com o seu com a pessoa que está ali para receber uma demanda sua. Isso serve para sua esposa, para o seu marido. Meu, seja claro com o que você quer. O pessoal enche o meu saco, Levi. Na TV, eu sou repórter de TV, além de mentora, né? Eu ainda divido aí as duas funções. E é muito bom porque eu fico exercendo o que eu quero passar para os meus mentorandos no meu dia a dia, né? Porque a gente está sempre aprendendo. E eu pergunto Claro. muito a mesma coisa às vezes, para ter a certeza de que é aquilo que a pessoa quer. Ela me Uhum. explica, eu falo, deixa eu ver se eu entendi. Ah, é isso, isso, isso? É, Ju. Falei, joia, agora tá Agora esclarecido. sim. E dane-se Sim. se acharem que eu tô sendo repetitiva. Eu quero entender o que a pessoa quer para que eu possa fazer Uhum. aquilo da forma que deve ser feita. E a mesma coisa, para evitar conflito na sua casa, no seu trabalho. Seja claro, seja fale quantas vezes for preciso a sua mensagem para que o outro entenda. Por isso que eu entendo, digo, repito e compartilho isso com as pessoas que me acompanham, com os meus alunos, com os clientes, que comunicação é isso. É você se fazer entender. Se você tem que Uhum. falar como quem fala para uma criança de 8 anos de idade ou para uma senhorinha de 80, fale. E isso é um desafio diário que eu tenho, né, Levi? Porque a gente tem que, como enquanto jornalista e repórter, você tem que pegar uma informação, por mais difícil que ela seja, sobre uma pesquisa para curar, para utilizar um remédio para o novo coronavírus, que está sendo, inclusive, feita em Campinas, na Unicamp. Uau! Oi? Você tem que Uhum. entender o que é isso e você tem que traduzir, porque a dona Maria que está lá em casa, ela precisa É isso. entender. Perfeito. Aí você traz isso para o seu dia a dia. Ah, Ju, eu nem sou jornalista. Ok, mas você tem um filho de 3 anos de idade? Você tem um filho de 8 anos de idade? Você tem um adolescente na sua casa? Você tem um marido difícil de lidar? Como que você Uhum. pode conversar com essa pessoa para fazer ela entender o que você quer falar sem você dar início à Terceira Guerra Mundial? Perfeito. Entende? Perfeito. E é tão interessante você tocar nesse ponto, né, Ju? Porque você bem sabe, né? As palavras não compõem a eficácia da comunicação, né? Ela é uma parte da comunicação. Aí tem entonação. Perceba como a Juliana, ela vai falando, ela envolve, ela vai em cima, ela coloca, ela põe opinião. Se é uma pessoa um pouco mais retraída, ela vai colocar os ombros assim, ela vai querer distanciar, né? E aí tem uma outra parte que é igualmente importante, né, Juliana, que faz a composição, que é a comunicação não verbal, né? E é o corpo fala, é todas as nossas expressões, você percebe que você tem ali uma sintonia entre rosto, olhos, Exato. composição, expressão e tudo, né? E eu costumo fazer uma brincadeira assim, Ju, se eu tô assim, com a Juliana explicando, o que isso diz? Eu tô interessado, né? Tá Uhum. interessante, não A é? leitura é E essa, se, né?
não é? Se eu faço assim, é porque tá legal, não é? Olha só como a comunicação é difícil. Uhum. Se eu faço assim, o que quer dizer? Queria que acabasse logo. E pode ser caspa, É não verdade. é? Olha o desafio da comunicação, pode ser caspa. Então, antes de eu expressar a minha opinião, o que eu tenho que fazer? Compreender, Exato. entender, receber, para depois responder. É exatamente o que a Ju falou. Se eu pegar a informação como pronta e achar que todo mundo vai entender, eu já estou errando. Eu tenho que digerir ela, reconstruir para a senhorinha entender, para aquela pessoa mais culta também entender, para aquela pessoa que não tem, não tem conhecimento entender o contexto. Se é um nome muito técnico, eu tenho que deixar isso mais comum, né? Ou Tá. seja, eu estou preocupado não só em emitir, Uhum. mas em fazer entender, né, Ju? Exato. E aí eu vou te fazer uma pergunta, não vamos muito longe. Você é pai de gêmeos, Eu sou. né? Quando você percebe, quando você vai falar com um e com o outro, que eles entendem de forma diferente e você, de repente, precisa comunicar a mesma coisa de forma diferente? Fantástico. Olha que interessante isso. Passando um pouco da percepção de pai e pais que nos ouvem agora, começa a entender que os filhos desenvolvem de forma diferente, né? E o quanto ele é nossos espelhos, né? E esses dias eu tava pegando algumas nuances de mentira, né? De sentido de não no sentido da maldade, mas no sentido de esconder por pequenos benefícios próprios de um e de outro, né? E eu estava explicando para o Levizinho, que é meu filho, que eu falei, filho, sabia que quando a gente mente, a gente tem vergonha do que a gente está dizendo e às vezes a gente não olha no olho? Aí ele, pai. É. Mas você sabia que também, se a gente sabe que desviar o olhar quer dizer que a gente está mentindo, a gente pode mentir olhando assim para o outro também? Aí ele me olhou e falou, como que eu faço então? Olha como é rico o conhecimento, né, Ju? Se eu tenho conhecimento, eu tenho que usar, né? Sim. Mas o que a gente é de verdade, em algum momento vai expressar, seja na palavra, seja nos gestos, seja na mensagem não verbal, porque a todo momento a gente se comunica, né? Isso mexe com o nosso corpo, né? Com certeza. E aí, só para a gente voltar um pouquinho, quando você falava da questão da comunicação como um todo, e realmente ela é um conjunto, existem pesquisas que dizem, né, que falam de porcentagens da comunicação, e a fala nessas pesquisas, especialmente, ela entra ali com É, 7% apenas da nossa comunicação, né? Essa comunicação falada. Então, o que eu falo é apenas da 7%. eficácia, né? Exato. Uhum. Mais de 50% está destinado à nossa comunicação não verbal. Que é isso que você disse, né? É a minha postura, é, é, é como eu utilizo os meus gestos, a minha expressão facial. Então, quando você simplesmente fala e você simplesmente não se movimenta, porque comunicação é emoção. Começa daí. Sim, Então, eu estou falando, exato. Aline, eu estou extremamente feliz de estar aqui com você hoje. Realmente, para mim, Eu é não vejo a hora incrível. de encontrar É, você para a live, porque eu olha como acredito que fica vai ser muito diferente, né? empolgante, muito inspiradora. Eu acho que você também vai contribuir muito com tudo Isso. isso, viu, Juliana? E Gente, pelo parabéns amor mesmo de pelo seu Deus. trabalho. O seu trabalho é irretocável. O seu trabalho. É diferente de você chegar e realmente usar a sua expressão facial, o seu gesto, o tom da sua voz, É, que é mais do que a uhum, fala também na eficácia da comunicação, né? E você vem sim. falar, Levi, que alegria estar aqui com você hoje, podendo compartilhar com o seu público, com os meus seguidores também, um pouco mais sobre esse assunto tão importante pra gente. Você entende Uhum, que você, né, é visível, você usa o seu gesto, você usa a expressão facial, você entona, você enfatiza as palavras. Isso é comunicação, porque é emoção. É diferente de você. Isso serve para tudo, né? Para comunicar em casa, para gravar um vídeo. Você usar 100% do que a gente pode usar na nossa comunicação é fundamental. E aí você falava do Levizinho, dos seus filhos, e essa questão do comunicar com o outro, né? A gente, mesmo quando você não tem tanto conhecimento, pai, mãe, saca que é diferente. Para eu sim. conseguir fazer o Joãozinho arrumar essa cama, não vai ser do mesmo jeito, eu tenho que pedir diferente para ele. Porque se eu chego para ele e vou ordenar, não vai rolar. Com a Aham, Francisquinha, se eu falar, filha, ela faz.
Por quê? As pessoas são diferentes, né, Levi? Os É temperamentos isso. são diferentes, os perfis comportamentais são diferentes. E eu ouvi nesses dias uma amiga que ela não entende nada disso profundamente. Ela não sabe os nomes que se dá para isso. Tá. Mas ela entende que os 3 filhos que ela tem são pessoas diferentes e ela tem que lidar com eles de forma diferente. Eu não estou falando aqui de beneficiar um ou outro, mas é você Uhum. ter a sacada, né, de saber que para que tudo seja mais leve e para que tudo flua de maneira mais harmônica, se você fala de um jeitinho com o marido, de um outro jeitinho com esse filho e com aquele, as coisas acontecem de forma melhor. Entende? Agora, Ju, olha que interessante um ponto que eu gostaria da sua opinião enquanto profissional, enquanto mulher, enquanto pessoa que está na área de comunicação. Você acha que a internet, as relações artificiais, o emoji, toda aquela forma da gente... Às vezes você está com uma pessoa do seu lado, dividindo a baia, você manda uma mensagem para ela. Esse distanciamento de olhar, de toque, você acha que isso está interferindo na comunicação? A gente está deixando de expressar realmente? Quais são as perdas que você percebe em tudo isso? Eu acho que sim. Eu vejo a tecnologia, eu vejo o online de uma forma muito positiva. E eu penso que tudo, se usado da maneira correta, a gente consegue tirar um proveito Sim. legal disso. Uhum. Eu moro longe da minha família, por exemplo. Graças a Deus que eu consigo hoje pegar o meu WhatsApp e fazer uma videoconferência. Falar com a minha mãe no Sim. quadradinho, com a minha irmã no outro, com o meu irmão no outro. Isso é sensacional. Mas isso Uhum. não substitui o momento de eu estar na mesa com eles ou nas minhas férias, quando eu posso ir, estar junto, abraçar. Não substitui, gente. Não tem como. E a gente acaba perdendo, sim, eu falei no início, né? Às vezes você está no restaurante com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, e você tá, se dá uma olhada assim, ó, tá todo mundo no celular, inclusive você, Inclusive fuçando você. lá. É algo, é uma extensão, né? Nossa, assim, eu tô segurando o celular hoje aqui. É engraçado, porque meu braço vai e começa o celular. É literalmente uma extensão do nosso braço, da gente. E eu me vejo, às vezes, na cozinha cozinhando com o celular. E aí eu vou no Uhum. celular. Já faz parte, só que a gente tem que ter esse cuidado. Porque isso esfria o relacionamento. Né? Às Sim, vezes você tá sim, do lado mesmo ali, assistindo um filme, só que você tá no celular aqui, seu esposo tá no outro. E daqui a pouco, parece que não tem mais uma intimidade que deveria existir ali. Então, eu acho que nessa época de isolamento, a gente continua tendo as redes e tudo. Mas a gente, além de, apesar de, na verdade, ser um momento de muito estresse, de muita ansiedade, né? De muito medo até, porque a gente não sabe muito bem quando tudo isso vai acabar, como que as coisas vão ser depois que essa pandemia tiver um fim. De repente, vamos utilizar isso como algo positivo, né? Conversar de fato mais, ter momentos de mais de relacionamento com as pessoas que estão ali em casa, porque muita gente está estressada, hein, Levi? Muita gente não sim, está aguentando, muita gente não aguenta uma marido, mulher, não sabe como lidar com as crianças, porque é um desafio a mais, né? Vamos tirar sim, pelas mulheres aí, né? Você pode falar pelos homens, mas a mulher ela tem que tá ali o tempo todo com o marido, ela virou professora e o marido também muitas vezes, o esposo, porque as sim, crianças estão tendo aula online, mas você está tendo muito mais que ensinar lição. Você tem que ensinar a isso. matéria, às vezes o pai e a mãe não sabe. Eu não sei fazer essa conta, eu não lembro. É desesperador. Aí você vai dar um Google e ele não te ensina aquilo, e ao mesmo tempo você tem que estar no home office, e é isso tudo estressa. A criança não está entendendo que ela não está tendo que ela não tem, ela tá fora daquela rotininha dela de escola, de ver o voo, o preminho. Então a gente tem que usar vários artifícios, várias alternativas para deixar mais leve esse momento. Você sabe que eu conversei com muita gente nesses últimos momentos. Pessoas que têm facilidade de falar o que está sentindo, pessoas que não conseguem falar o que está sentindo, pessoas que reagem ao que está acontecendo e pessoas que não reagem ao que está acontecendo. Por isso somos diferentes, somos tão diferentes, né? E aí, Juliana,
As pessoas se queixam, às vezes, do estresse, da mente conturbada, de não saber o que está acontecendo, mas também ela não consegue parar de fazer aquilo que ela está fazendo. Ela não entende que aquilo está levando ela para um caminho, né, que talvez está gerando todo esse descompasso. É, por exemplo, tem pessoas que ficam o dia inteiro vendo notícia. O dia inteiro vendo notícia. Aí sabe de índice, sabe de número de mortes, aí sabe disso, sabe daquilo. E o nosso corpo e a nossa mente está totalmente ligada. Né? Se eu tenho um sentimento de impotência, esse sentimento de impotência ele vai estar na minha mente, no meu corpo, e ele vai estar reagindo. Né? E chega uma hora que vem uma estafa, vem um desconforto. Né? Mas, de outro lado, a gente também não pode virar as costas para o que está acontecendo. A gente Exato. precisa da informação, a gente precisa das orientações, a gente precisa do profissional, dos profissionais que estão lá, estão na linha de frente, estão trabalhando, estão trazendo informação, assim como você. Né? A gente vê que você tá, põe a bota, põe a capa de chuva, vai e volta, tá no sol, troca de camisa e faz acontecer. Né? Então precisa olhar para esse lado também. É uma linha muito tênue, né? Até que ponto eu consigo me nutrir de informações coerentes, fidedignas, de fontes fiéis, e em que momento que eu tenho que distanciar um pouquinho de tudo isso para olhar para dentro, para olhar para minha casa, para olhar para minha família e para saber aquilo que eu posso fazer. Né? E antes de passar, porque eu sei que você vai pôr uma reflexão em cima disso, o que eu digo para as pessoas é assim: tem coisas que eu posso fazer e tem coisas que eu não posso fazer nesse momento. Talvez a grande sacada seja não deixar aquilo que eu não posso fazer atrapalhar aquilo que eu posso fazer. Por exemplo, eu não consigo tomar decisão pelo presidente da República, nem pelo governador de estado, nem pelo prefeito municipal. Cada um tem sua competência. Mas o que é aquilo que eu posso fazer? Para talvez melhorar meu relacionamento, melhorar meu negócio, olhar um pouco para dentro, cuidar um pouco de mim, tentar adaptar o que seria a academia, um pouco de atividade dentro de casa, enfim, estar tá mais próximo da família, estar tá mais próximo dos filhos, né? Me buscar as atividades no sentido de tentar compor algo novo dentro, porque a rotina foi quebrada. É uma linha muito tênue, né, Ju? A questão, por exemplo, da gente ficar só com a mente lá fora e deixar de olhar para dentro, né? Com certeza. Essa questão de informação mesmo, né? A gente precisa estar informado, a gente precisa saber o que está acontecendo, até para se proteger, proteger a nossa família, as pessoas que a gente ama e os outros também, para a gente não ficar Claro. limitado diante de uma situação que é mundial. Mas, Uhum. realmente, essa overdose de informação, ela pode ser muito prejudicial. Eu sou um Sim. profissional da imprensa, já falei, sou repórter, eu trabalho todos os dias com isso. Todos os dias eu tenho que falar de coronavírus, de forma mais local, porque eu trabalho em Campinas, São Paulo. Uhum. Mas eu Sim. também preciso estar ligada em tudo que acontece. Mas ainda assim, eu, que sou jornalista e tenho quase que como uma obrigação que estar informada, eu procuro me desligar em alguns momentos. Na verdade, o jornalista ele está ali 24 horas, né? Mas eu Sim. tento fazer isso porque senão você fica saturado. O que eu faço? Escolho um noticiário ali do dia, ou na internet, ou na TV, vai de acordo com o que eu gosto mais. Em determinado Claro. momento do meu dia, eu vejo aquilo para me atualizar e ponto. Porque eu tô Uhum. aproveitando, eu não tô totalmente no isolamento, eu trabalho, né? Eu sou da linha de frente. Claro. Mas o tempo Sim. que eu tenho, eu tô aproveitando para fazer um curso que está atrasado, para de repente fazer aquela comida que eu queria fazer e nunca tinha tempo, aquela receita. De repente você em família, aproveita esse tempo para fazer isso, fazer uma brincadeira ali em grupo. Já que você está em casa mesmo, como você falou, né? Olha para dentro, o que você pode fazer, o que está atrasado, o que você pode colocar nos eixos, já que você está em casa por mais tempo. Que tipo Uhum. de relacionamento você pode reatar? Porque às vezes as pessoas vivem em comunidade, digamos assim, em família, só que não, né? Vivem debaixo do mesmo teto. Mas mal você vê o seu filho adolescente, mal você dá bom Perfeito. dia para o seu marido. Então é muito complicado, Levi. Uma situação que já está nesse nível, você ter que ficar praticamente 24 horas junto. Então, de repente, esse é o momento de a coisa desandar ou andar novamente de vez. Né? O que você Eu tô escolhe? com
Você tocou um ponto, Ju, assim, crucial. Eu conversava com uma consultora de negócios que atende pequenas empresas esses dias, numa live, e as pessoas questionavam ela o seguinte, perguntavam para ela assim, quando tudo vai voltar ao normal? E ela falou assim, eu não quero que tudo volte ao normal ou como era antes. Não dá para ficar como era antes. Talvez esse momento ele causa na gente uma oportunidade de mudar o que era, de mudar o que era talvez na minha relação em casa, de mudar o que era na minha relação com os filhos, em relação com a minha saúde, relação comigo, do meu autoconhecimento, do meu autocuidado, para voltar ao mundo. Mas talvez eu comece a entender que tem um mundo interno que eu deixei de lado em algum momento. E nesse momento, talvez é a oportunidade de a gente revisitar isso. Claro, Uhum. dadas as devidas proporções, né? Talvez tem uma parte da população que está confortável, teoricamente, em ficar em casa, porque tem comida, porque está com uma casa grande, está com um apartamento grande. Tem pessoas que estão num cômodo. É, Juliana sai e vê qual é a realidade do mundo, né? Tem gente exatamente. que, se ela não sair, ela não tem o que comer. Uhum. Então, assim, eu acho que nesse momento também, né, Jô, o exercício da empatia e da habilidade da gente perceber o outro. E Exatamente. quando eu percebo o outro, eu posso me perceber também, né? É um bom momento para quem não conhece, conhecer o real significado dessa palavra, né? Sim, Empatia, e para a gente colocar em prática. Olha só o que perfeito. a Marjorie escreveu. Eu gosto do que esse momento proporcionou. Uhum, Explica para a gente melhor, Marjorie, o que, que esse momento te proporcionou, para a gente é poder isso, compartilhar aqui com a galera. Porque é eu acho isso, que é bem isso, né? É difícil? É difícil, gente. Não podemos negar que é difícil pelo simples fato de ser diferente, isso. né? E o É, que e é mexer um pouco diferente, com a zona de né? controle nosso, né, Jô? Exatamente. De repente, literalmente, do dia para a noite, a gente teve que mudar a nossa rotina, a nossa forma de viver. A gente não tem muita escolha, ou é assim, ponto. E você teve que Uhum, se adaptar. E se adaptar, dói. sim, Incomoda, né, Levi? Mas, ó, se você pega a visão da Marjorie, por exemplo, que fala que gosta desse momento, vamos esperar ela responder aqui para ver exatamente o que que isso causou para ela, o que que isso, né, enfim, moldou aí na vida dela. A gente começa a ver por esse outro lado dessa adaptação, porém positiva. E não olhar sim, só o lado ruim, né? Porque de coisa ruim a gente todo dia vê na TV. São mudanças, são crises no âmbito da saúde, político, econômico, estresse, ansiedade. Mas, meu, o que, que tem de bom nisso? Tem alguma coisa? é, Eu tô é, mais perto da minha família. Há quanto tempo eu não ficava tão perto, eu não conseguia aproveitar o meu filho? Gente, olha só, ele já sabe escrever. Nossa, não tinha nem reparado. Tem gente que chega nesse nível de ser sim, tão sim. ocupado, de ter um tempo tão corrido, que ela perde esses pequenos prazeres da vida. Você desaprende a viver o simples. E de Olha repente, aqui, pode falar. desculpa, Ju, cortei você. Imagina. Antes de você entrar, eu já falava um pouco desse comentário da Luciana. Luciana Radassa, sabe o que ela faz? Ah, Ela vai cantar para os idosos. Ela nossa. faz algo para melhorar, ajudar a vida do próximo. Porque, por exemplo, entenda assim, meu avô, eu não tenho avós, mas imagina os avós, como eles estão. A gente é muito mais conectado, a gente é muito mais engajado, a gente pega, faz a chamada, mas talvez essa não seja a realidade deles. Eles Sim. ainda estão naquela pegada do abraço, do olhar, da pessoalidade, de ter o almoço de domingo e talvez nesse momento não estão podendo E fazer você esse sabe tipo de que movimento. essa atitude da Luciana realmente é louvável, porque por conta dos cuidados que a gente tem que ter com os idosos, né, que fazem parte do grupo de risco, em Campinas, pelo menos até onde eu sei, tem um decreto que impede que esses idosos sejam visitados nessa época, para o próprio bem Olha lá, deles. E olha aí, de lá. repente, esse idoso que não está podendo receber nem a visita de um familiar, e, por exemplo, um idoso, a gente está falando de idosos que moram em lares, tá? Esse Uhum. decreto é para isso. Em lares, em Tá, casa do vovô, enfim. Mas essas pessoas têm sim, família e recebem visita. Elas claro. não estão podendo receber agora. Aí vem uma pessoa como a Luciana e vai lá cantar para essas pessoas.
Isso é, assim, um afago, né? É um carinho muito Uhum. grande. Olha, a Olha lá Marjorie a Marjorie já falando. justamente a melhoria dos relacionamentos em família, sobre a necessidade do outro que pode não ser privilegiado como eu. Valorização da rotina simples. Olha isso. É disso que a gente está falando. Exatamente. O simples, né? O simples, por exemplo, você poder tomar café da manhã com sua família. Uma coisa que você de repente só faça ou almoçar, né? Fazer as refeições com a sua família, coisas que de repente você só faz no final de semana e olhe, né? E olha lá. Agora Sim, você está sim, podendo reconstruir, você está podendo ensinar para os seus filhos o valor da mesa. A mesa, ela tem algo por trás desse simbolismo muito, muito forte. Né? O fato de você sentar diante de uma mesa para fazer uma refeição com a sua família, conversar sobre o que aconteceu naquele dia, isso é muito forte. Isso são lembranças que ficam na mente do seu filho por muito tempo. Esses sim. momentos, eles criam laços. De repente, laços que estavam desatados há muito tempo. Então, será Perfeito. que não é o momento, né? Porque quando a gente fala, a gente está falando muito de relacionamento aqui, mas é porque comunicação é relacionamento. Eu não posso falar para vocês Não, de comunicação e não falar de conexão, de se relacionar. perfeito. Uhum. Então, a gente está dando aqui alguns insights, de repente, que podem fazer uma diferença nesse seu processo familiar, nesse momento de quarentena, de isolamento social, que pode se estender por uma vida inteira. Você sabe que esse ponto, Ju, que você coloca e reflete muito bem, que aliás quero mandar um abraço para a Thalita da Missão de Duas, que a gente fez uma live um tempo atrás, fantástica, super profissional, está falando aqui que ama os momentos em família, com bom vinho, com uma boa conversa, cozinhar também junto. Talvez, Juliana, e a palavra é talvez mesmo, talvez a gente já vivia esse distanciamento e não sabia. Com certeza. Talvez a gente já vivia esse distanciamento de coisas importantes e usava o pretexto da rotina para não olhar para um monte de coisa que era importante. Exato. E agora a gente está de frente com eles e talvez não está sabendo lidar. A diferença é que agora o distanciamento, ele é literal, Exato. né? Mas, sem dúvida alguma, é um distanciamento entre os nossos que já existia há muito tempo. Uhum. É. E agora é isso que realmente causa muito temor das pessoas, né? Meu Deus, eu não tô acostumada com isso. Quer dizer, você não está acostumada a conviver com a sua própria família, muitas vezes, né? Você não sabe como Sim. lidar com seus filhos. E aí, no fundo, né, você não está Eu vou conseguindo só pegar conviver meu com carregador aqui, você. peraí. Pode ir falando. Eu acho que essa reflexão ela vai até um pouco mais além, né, Ju? Porque se você não está conseguindo conviver com o outro, é porque em algum momento você deixou de conviver com uma parte de você importante. E por Sim, não conseguir olhar para essa parte importante de você, talvez você não está conseguindo lidar com alguma situação ali na sua frente. E nesse momento você não tem uma outra opção senão encarar diferentemente essa sua parte. Por exatamente. exemplo, eu não tinha tempo com meu marido e agora eu tenho. O que E eu o que que eu faço com esse tempo? faço? Com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha mãe, com o meu pai, né? Como que eu estou fazendo isso? E, Como que isso está para mim? e aí, Né? Levi, o que é Desperta o mais autoconhecimento, assustador, isso promove a oportunidade do autoconhecimento. Né? o que é A Ju mais pode falar. e o que é mais assustador nisso é exatamente assim. É o que você falou, as pessoas utilizavam de repente a questão da rotina como uma desculpa, né? Ah, eu tô Uhum. meio distante, mas é porque eu preciso trabalhar. Eu tô Uhum. meio distante porque eu tô enfiada nos estudos, porque eu não tenho tempo para nada. E agora você fala assim, e qual que é a desculpa agora? Não tem. Pois é, pois é, pois Não é. tem. Você vai ter que enxergar isso e fazer como a Marjorie falou aqui, despertar para o autoconhecimento, que é uma Uhum. chave de evolução incrível, né? Que a É. gente tem. E às vezes tempo, Levi, o que é mais assustador. Você descobre que você tem tempo até para você mesmo. Porque a gente não para nessa rotina louca que a gente tem para se enxergar, para se autoconhecer.
Eu não sei quais são as minhas habilidades, eu não sei no que eu sou bom. Eu falo muito de vídeo, de comunicação. E aí, quando eu falo do medo de aparecer e de se expor, eu pergunto assim: a gente faz exercício de autoconhecimento. Porque as pessoas são inseguras, muitas vezes, porque elas não conhecem os seus pontos fortes. Elas não sabem no que elas são boas. Porque quando eu sei Uhum. no que eu sou boa, eu elevo isso. E aquilo que eu sei também, que eu não sou tão boa, eu procuro trabalhar essa habilidade. E as Perfeito. pessoas. Só que a gente não tem, é muito difícil. É raro as pessoas que param num dia ou na semana, uma vez que seja, para falar, vou pensar como foi minha semana. Vou refletir aqui sobre Exato. as minhas atitudes, sobre como eu lidei essa semana com os meus filhos, com meu marido. A gente não para. E qual é a desculpa que a gente usa? Eu não tenho tempo. É. E aí E o aliás, mundo assim, para e fala, era isso que te faltava? Ah, agora você tem tempo. exato. E eu acho que também um ponto interessante, né, Ju, porque muito se fala de administração do tempo, né? Ah, você precisa administrar melhor seu tempo, você precisa gerir melhor seu tempo. E, na verdade, ninguém consegue administrar o tempo. A gente consegue administrar o que a gente coloca no tempo. E Exatamente. esse olhar para Esse o é o que você segredo. coloca no tempo, não tem como transferir responsabilidade a você. Você está hoje onde você está porque você escolheu. Ou não escolheu, Prioridades, escolheram né? por você. Ou você priorizou, ou alguém priorizou para você. Exato. Ou você tem uma estratégia, um plano, um olhar, um foco, um propósito, um objetivo, ou alguém vai ter por você. Isso é Simples assim. questão de, isso é muito questão de valores, né? Porque, veja bem, para mim é muito difícil, é algo que eu tenho que construir, por exemplo, essa coisa da academia. Eu sei que é importante, mas isso nunca foi prioridade para mim. Prioridade para mim sempre foi estudar, trabalhar, outras coisas. Mas você observa que uma pessoa que tem como valor a saúde, por exemplo, em primeiro lugar, ir para uma academia é prioridade para ela. Sim, E aconteça o que acontecer, aquela ela uma vai. hora do dia, ela vai para a Ela academia. vai. Eu Vai. estou trabalhando isso em mim, mas até um tempo atrás, qualquer coisa era desculpa para eu não ir para academia. E eu ficava me Uhum. enganando. Não, eu não fui hoje porque eu estou muito cansada. Trabalhei tanto, acordei 5 da manhã, parei agora às 8. Mas para quem tem isso como prioridade, ela vai para academia às 11 da noite, morta de cansada. Por isso que é prioridade. Veja o que E você está talvez priorizando na sua vida. Nada vai fazer você não exato. fazer aquilo. Esse é o convite, né, Ju? Olhar para as prioridades que a gente colocou no tempo. Sim, E se nesse momento você se sentiu até desconfortável em escutar isso, é o momento de mudar. Né? Porque o importante é dar clareza. Eu não consigo controlar aquilo que eu não identifico. A partir do uhum. momento que eu identifico, eu tenho a possibilidade de mudar. Exato. Né? Se nesse momento você se sentiu desconfortável, não olhe só pelo lado da dor. Olha por você ter enxergado. Porque tem uma diferença, né, Ju? Você que é de comunicação sabe bem isso. Uma coisa é eu ver, que é uma atividade biológica. Outra coisa é eu enxergar meus comportamentos, minhas atitudes. Uma Sim. coisa é ouvir, que é uma atividade biológica. Outra coisa é escutar, que pressupõe eu interpretar. E nesse momento pode ser que você esteja escutando tanta coisa, tanta coisa. E o que você está fazendo com isso, né? O que você Exato. está fazendo com E isso? é exatamente isso, Levi. Olha como o conhecimento é tão precioso, né? Tanta gente brincando agora que abre a geladeira tem live, não sei o que tem live. Porque é muita realmente, mas tudo é conhecimento gratuito. E olha como é rico você ter conhecimento. Porque aí você para de ter desculpas. Ah, mas eu nem sabia. Não, pois eu sei que está nessa live agora, você já sabe. E isso é tomar consciência. É como quando eu falo de vício de linguagem para os meus alunos, Uhum. para os meus clientes. Às vezes a gente não sabe que a gente tem um vício de linguagem. Não sabe mesmo. Todo mundo vê que você fala né 30 vezes numa mesma frase. Mas você não se dá Né? conta disso, porque virou natural. Como é? Qual é o Né? exercício que eu passo para eles? Ouça um áudio que você mandou lá para qualquer pessoa, lá 2 semanas atrás. Porque ali você mandou um áudio da sua forma mais natural Modo possível. natural. Você não estava Sim. preocupada. Ouça. E a partir dali você vai tomar consciência se você tem ou não vício de linguagem. A partir do momento que você tomou consciência, você passa a se policiar. Putz, falei Que né de novo. bacana. É, Que técnica legal, gente. Olha a dica. Já pegaram aí? essa técnica é Ouça muito os seus legal. áudios.
Não, e eu acho na comunicação também, né, Ju? Como a gente consegue ser eficaz e eficiente e respeitar o tempo do próximo. Olha que eu lembrei agora de um gestor que eu tive há muito tempo atrás, e ele falava assim, Levi, quando a gente respeita o próximo, a gente entende que toda interrupção, a gente está tirando a estratégia dele, mexendo no planejamento e interferindo no dia dele. Então, se você puder mandar aquilo que você quer pelo assunto, eu agradeço. Travou Ao aqui invés de pra você mim. pegar o e-mail, ao invés de você pegar o e-mail, olha que interessante, ele falava assim, ao invés de você pegar o e-mail, colocar o assunto e discorrer um texto, exercite colocar aquilo que é mais importante no assunto e só no assunto. E já a pessoa Eu falo, já pega a ideia caramba! central. Caramba! E aí no desafio da comunicação, você falou do áudio, né, pelo WhatsApp. E as pessoas acham que é quase, tem que ser uma trilha, né, tem que ser um filme. Às vezes não, eu olho às vezes áudio que algumas pessoas me mandam de 4, 5 minutos, eu falo, não. Não, gente, não. Ju, me ajuda com essa, Ju. Entra nessa, Olha, entra nessa. essa questão, isso também tem a ver com comunicação e relacionamento, que a pessoa fica com ódio de você. Olha só, se às vezes é muito assunto, o que eu sugiro também para os meus alunos, né? Olha, né? Desmembra. Faz no máximo 2 minutos, que já é bastante, gente. Aí, o que eu costumo falar? Passou os 2 minutos, telefona, liga. Porque já é uma ligação. Já é motivo para uma ligação. Ou, se não tem como, desmembra para a pessoa pelo menos respirar, para o cérebro falar assim, ufa, uma pausa, continua. E até vale lembrar, né, Ju, que tem esse recurso, né, nos telefones de ligar, né? Não tem? Se você digitar o número e ligar, ainda tem, não tem? Mas você sabe que eu acho que muita gente não liga mais, Levi, porque eu acho que até nisso influencia a comunicação. As pessoas estão tão mais digitais que até para você pegar um telefone e falar, isso te causa, às vezes, uma timidez, uma série de barreiras. O áudio não, você mandou e vai. Você escreve, foi. Você não tem que estar nesse tete-a-tete ali, nem que seja por áudio, por telefone com a pessoa. Eu acho que até esse bloqueio já existe hoje. De falar por telefone. Sim. Que é muito interessante. Mas isso aqui é um devaneio, tá? Preciso ainda aprofundar. É só um achismo. Eu não tenho dúvida, mas você falava do conhecimento, né? A partir do momento que você conhece algo, você pode se libertar. O conhecimento, de certa forma, ele é libertador, né? Contanto que a gente utilize. Exatamente. Contanto que a gente utilize. Né? Olha o pessoal você falava aqui. do... Desculpa te atrapalhar. Imagina. Mas o pessoal está interagindo aqui. A Lu Leme, falou, Alessa. essa live tá top, vocês são bênção. A Luciana falou que a filha dela, que não fazia bolo, começou a fazer nessa quarentena, nesse isolamento. A Leme, eu acho que é Leme Alessa, desculpa se eu falei errado. A Alessandra aqui, ó. Ótima troca de ideias. Meu nome é Alessandra e sou também jornalista. Precisamos ter resiliência e se reinventar. Estou aproveitando esse tempo para tirar vantagens e ser uma melhor versão de mim mesma. Aê, Ale, joia. A Marjorie falou que está fazendo exercício com um aplicativo e envolve a filha dela também. A Marjorie falou, repete. Eu acho que é a dica do WhatsApp, do áudio. Ela falou, peguei a dica. Repete aí, Ju. Então, a dica que eu dei aqui, a gente, na verdade, foi um exemplo e acabou vindo com a dica aí, né, de bônus, sobre a questão do vício de linguagem. Para você identificar, a gente falava da questão de você tomar consciência de alguma coisa. Porque, às vezes, a gente não se toca, falando português, que claro, tá fazendo daquilo e a gente continua fazendo. Então, em relação ao vício de linguagem, para você observar se você tem esse vício, o que é o vício? Aquele né, muitas vezes numa frase, eu tinha um que era assim, beleza, então, Levi, legal, nossa live então 14h30. A gente se vê lá, tá bom? Eu usava muito tá bom, não sei por quê, no fim de toda a frase, tá bom? Tá bom? E aí eu comecei a tomar consciência como? Ouvindo os meus áudios anteriores. Por que isso dá certo? Porque quando você grava o áudio lá para sua mãe, para seu marido, para seu filho, você não está se avaliando. Então ele vai sair naturalmente. Não tem nenhuma edição. Ouça esses áudios antigos de 2 semanas atrás, 2, 3 áudios, e observe se você tem um vício de linguagem. Se você tiver, ele vai estar ali em algum cantinho.
E aí você vai Gostei, Ju. Abre verificar. aspas. Ah, Abre aspas. Vou estar verificando meus últimos áudios. esteja verificando. Fecha aspas. Isso é um vício de Que linguagem legal. também, que a gente chama de gerundismo. Gerundismo, exato. Muito usado Juju, pelas nossas amigas de é... telemarketing, né? Juju, Ah, muito, muito. Faz parte, né, Ju? faz Faz parte. parte. E aí, a gente entra num momento que, assim, a gente precisa comunicar, também não é qualquer tipo de comunicação, a gente precisa ter o tempo, e o tempo nem sempre é a nosso favor. Nós precisamos definir prioridades, só que a gente não sabe o que quer. A gente não sabe o que a gente gosta, a gente não sabe o que a gente ama. Talvez esse momento a gente viu que a gente viu. A gente se deparou com aquele trabalho que não está mais descendo, Uhum. com aquela postura, com aquela rotina. Talvez seja um momento para olhar para isso também, né? É, E porque aí na ter a verdade, habilidade de comunicar esses desconfortos que estão tendo, né? você sabe que na verdade, como a gente está sendo obrigado a desacelerar, a gente está tendo tempo de pensar sobre muitas Uhum, coisas. Se um uhum. relacionamento tá legal ou não, o que que eu preciso ajustar aqui. Se de repente eu tô perdendo a mão na criação dos meus filhos, tô deixando muito solto, ou tô sendo muito dura. Se não tá legal, se eu não tô feliz no meu local de trabalho, eu nunca parei para pensar, porque eu nunca tive tempo, se eu poderia fazer outra coisa, se eu poderia empreender, se eu poderia ir para um outro setor, se eu poderia chegar e conversar com o meu líder lá, o meu chefe, né? E falar, olha, poxa, eu não estou muito feliz com isso, mas eu acho que eu ficaria muito mais feliz com aquilo, eu tenho habilidade para aquilo, e de repente eu nunca tive oportunidade ou coragem de falar. Então, eu acho Sim. que o grande lance agora é isso, a gente está tendo tempo de pensar e mesmo sem querer, a gente está tendo tempo de refletir sobre todos esses aspectos. Sim. E tem o ponto para ser efetivo, eu preciso me escutar. Exatamente o que você disse com a questão dos áudios, da questão das posturas. Uhum. E isso demanda um esforço, demanda você olhar um tempo no dia e falar assim, vou olhar para mim, vou olhar para o que eu estou fazendo, vou me perceber para que as coisas fluam de um jeito diferente. Se eu continuar fazendo as mesmas coisas, eu vou continuar tendo exatamente os mesmos resultados. Algo tem que mudar. E Né? tem E gente, é acho muito que. fácil a gente colocar a culpa no outro, né, Ju? É, Eu só mudo se ele mudar. é. Ele precisa dar o primeiro passo. Então, que parte de você ainda precisa segurar isso para não ser a primeira a tomar atitude, o primeiro a tomar atitude? Por que a insegurança? Por que o medo? Eu acho que confrontar um pouco isso nesse momento pode ser saudável. Pode ser saudável. Ao invés de transferir isso para o outro, começa a assumir responsabilidade. Talvez o que você cobra no outro falte em você. E a Uhum. palavra talvez, porque eu não quero generalizar, mas pensa só nisso. Talvez tenha um processo de mudança acontecendo nesse momento aí, na sua casa, na sua vida, no seu negócio. Isso, Você ia parece falar, eu te muito. cortei, Ju. Parece muito, imagina, parece muito historinha, né, para boi dormir. Ai, muda você primeiro, eu tenho que mudar primeiro para o outro mudar. Mas isso é muito real. Uhum. Eu faço um desafio para você hoje aqui. Experimenta fazer isso. Experimenta falar num tom mais baixo. Experimenta responder o seu marido num tom mais baixo, num tom mais doce, para ver qual vai ser a resposta dele. Para ver se ele não vai te espelhar e fazer a mesma coisa. Experimenta sentar e Anotem aí, falar. pessoal, a dica. Experimenta sentar pro seu filho que tá lá estressado, que não sai de casa. Sentar com ele e explicar, pegar um gráfico e ser didático e falar: filho, a situação é essa, o mundo todo tá doentinho. E a gente precisa ficar em casa para que esperar isso tudo passar e depois a gente poder ficar bem. Todo mundo bem na rua. Se permita investir um tempo nisso para você ter a paz na sua casa. Tenta conversar com teu filho da melhor maneira possível. Não deu assim, tenta assado. Aí a gente perde a paciência, né? Já quer gritar e tal. É experiência mesmo, assim. É experimentar, na verdade. Fazer E por quê, se, né, se, Ju? se, se da forma que tá fazendo não tá rolando,
Quem sabe se eu não mudar um pouco, não vai dar certo. Você não tem nada a perder. Olha o que eu vou falar pra gente. Não é uma pergunta, também não é uma afirmação. Vocês encaixam como quiserem. Por que será que eu tenho mais paciência com tudo ao meu redor e talvez eu desconte naquela pessoa querida todo o meu desconforto, toda a minha raiva? Por Por tudo aquilo que quê? eu deixei que decidissem por mim. Por que sobra sempre para o meu filho, para minha esposa, para o meu marido? Por quê? Uhum. Por que nesse momento você não percebe que pode nascer algo de dentro? Porque tem uma coisa importante, né, Ju? Eu consigo oferecer carinho, amor, gentileza a partir do momento que eu tenho isso dentro de mim. Se eu não me Exato. tratar com carinho, com amor, gentileza, eu não consigo passar isso para o outro. Né? Talvez a raiva que eu estou colocando para fora é porque em algum momento eu não deixei de cuidar dentro de mim. Né? E que parte de você ainda está impedindo você de se olhar. Talvez nesse momento você olhou para um ponto que pode ser melhorado. Primeiro passo, deixa de colocar a culpa lá fora e olha para dentro. O que é possível, o que é importante, qual que é esse olhar que está deixando você distante da pessoa mais importante. E tem algumas frases prontas, né, Ju? Ou aquelas máximas que a gente escuta, que é assim, eu estou feliz se ele estiver feliz. Né? Eu estou feliz se ele estiver bem. No fundo, será que eu estou escondendo uma infelicidade? E não estou comunicando? Não estou tornando claro para mim? Né? Eu acho que caem tantas fichas nesse momento, né? Muita. Esse Olha a negócio de cair Luciana. fichas, se você falar com adolescente, talvez não colhe, né? O É, que é caindo fichas? não vai rolar, né? Se cair no Não piso. vai rolar. Que Ó a isso? comunicação. É, exatamente. É você ajustar. Mas eu acho que de tudo isso que a gente falou, já nem sei há quanto tempo nós estamos aqui, mas eu acho que de tudo isso que a gente falou, de comunicação em todos os 5 minutos, aspectos, Ju. falta Temos 5 cinco? minutos. 5. Olha, Nossa. rapidinho. De todos esses aspectos que a gente falou aqui, comunicação sim foi o centro dessa nossa conversa, mas eu acredito que nesse momento a principal delas é comunicação com você mesmo. Porque essa comunicação, ela tá perdida. A gente muitas vezes não tem. Como Puxa. assim, Ju, comunicação comigo mesmo? Eu me entender. Eu saber o que faz sentido para mim. Eu estar bem comigo mesma. Porque quando eu estou bem comigo mesma, eu consigo passar, eu consigo levar esse barco que está todo mundo junto com mais tranquilidade. Se tem alguém desesperado nesse barco, se eu estou de boa, eu consigo manter a calma e não deixar ele virar. Mesmo que eu não seja o comandante. Às Isso. vezes você não é. Olha só que interessante. Nossa, esse Perfeito. exemplo apareceu aqui agora do nada, mas eu acho que faz muito sentido. Sabe? Eu imagino que a gente tá nesse barco todo mundo junto. Se todo mundo ou olhar só pro seu umbigo ou se desesperar, vai dar ruim, né? Então, vamos manter essa clareza do momento que a gente está vivendo. Vamos se conectar com nós mesmos, né? Com a gente mesmo. E eu acho que as coisas começam a fluir de forma mais clara para todo mundo. Sim. É uma cadeia, sabe, Levi? Uma coisa leva a Eu outra. acho que o princípio da sinceridade com o outro começa com a sinceridade com nós mesmos. Pode Exatamente. parecer estranho, né? Pode parecer estranho, porque eu acho que essa falta de visitar aquilo que você é, porque no fundo você sabe aonde aperta. No fundo você Uhum. sabe quando você cala, quando você diz, quando você não diz, quando você expressa e quando você não expressa. Talvez nesse momento é esse olhar interno que você pode ter. E aí sim, uma expressão externa, né? O comunicar, o tornar comum, a comunicação, tudo isso que a gente consegue prever, sai da onde, né? Sai de dentro, do que eu penso, do que eu sinto, do como eu me comporto. Exato. Né? Acho que é uma... Transparece. Acho que essa é a mensagem, né? Ah lá, Marge, de atrelar ferramentas de PNL nessa comunicação mais acelerada. E centrada, não é? É, Se se amar amar e e amar amar o ao outro. próximo. Uhum. Perfeito, perfeito. Porque eu penso também, Ju, e aí já vamos partindo para o final, né? Estamos aí a 2 minutos, vamos Uhum. ficar com 1 e 1. Tá tudo bem se nesse momento você acordar um dia e não estiver bem, Uhum. né? Se não tiver com aquela potência, Claro. ou se precisar chorar, ou se estiver triste, tá tudo bem. Uhum. Porque isso não vai fazer você.
a sua vida continua. Ju, a gente está com 15 segundos. Ai, meu Deus! Você contou errado. Gente, 10 obrigada. segundos. Beijo! Fica com Deus, gente.